Hoje você vai aprender inglês com a música Holy Forever. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Inglês com Louvor. Eu sou a Mayara Canedo, sou professora de inglês e na aula de hoje você vai aprender inglês com a música Holy Forever, que significa Santo para Sempre. Essa canção linda é de autoria do cantor americano Chris Tomlin, mas outros cantores e bandas cristãs também gravaram as suas versões. E, inclusive, existe também uma versão em português dessa canção que o próprio Chris Tomlin gravou com o cantor brasileiro Gabriel Guedes. E muitas igrejas estão tocando essa música em seus cultos atualmente. E hoje, então, você vai aprender vocabulário útil, estruturas e pronúncia em inglês com esta música. E eu tenho certeza que o que você vai aprender aqui hoje vai te ajudar a se comunicar com mais confiança em inglês. Antes, já curta este vídeo se você estiver gostando, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sabendo quando saírem os próximos vídeos. E agora vamos lá para a nossa aula. Começando com o primeiro verso da canção, que ele diz assim: A thousand generations. A thousand generations. Essa primeira parte quer dizer 1000 gerações. Para falar 1000 em inglês é a thousand. A thousand, 1000. Generations, gerações. Falling down in worship. Falling down in worship. Quer dizer, caindo em adoração. Olha só, falling down literalmente quer dizer caindo para baixo. Mas aí é uma forma de falar que elas estão caindo, né? Estão descendo, caindo em adoração. In worship. Worship quer dizer adoração. A thousand generations falling down in worship. Continuando aí. To sing the song of ages to the Lamb. To sing, para cantar. Aí, sing é o verbo cantar. Sing. E o G é bem fraquinho, tá? Então, to sing, para cantar. The song, a canção ou a música. Song quer dizer canção ou música. Of ages. Aqui seria das épocas ou das eras, mas também a gente pode traduzir como dos séculos. Então, to sing the song of ages, para cantar a canção dos séculos, to the Lamb, ao Cordeiro. Olha só, aqui o to a gente pode traduzir como para ou a, e the seria o. Então, quando a gente une os dois, aí em português fica ao, né? Seria para o ou então ao. E lamb, olha só essa palavra, lamb quer dizer cordeiro, e esse B é mudo, então vai acabar no som do M aí fechando a boca. To the lamb, ao cordeiro, to the lamb. And all who've gone before us, and all who've gone before us, and all who will believe, and all who will believe. Então, primeiro aqui, and all e todos, and all e todos, who've gone, que foram ou que já foram. Olha só, esse who've é a forma contraída de who have, aí depois o gone. Gone, que faz parte aí de um tempo verbal chamado present perfect, que é de algo que aconteceu no passado, é para expressar isso, né? Algo que aconteceu no passado e que ainda é verdade no presente. Ou também para dar aquela ideia de algo que já aconteceu. Então, mais ou menos esse é o sentido aqui. E todos que já foram, né? Todos que já passaram, que já foram antes de nós. Before us. Before quer dizer antes, às vezes também diante. Então, and all who've gone before us, e todos que foram antes de nós, and all who will believe, e todos, mais uma vez, who will believe, que irão acreditar, ou que acreditarão. E olha aqui, essa palavra who, a gente pode traduzir mais comumente como quem, mas também a gente pode traduzir como que, quando a gente está falando de uma pessoa. Então, a pessoa que, por exemplo. Então, a gente vai usar o who para dizer que, quando a gente está falando de alguma pessoa. And all who will believe. Então,
nem sempre a gente pode traduzir como quem, tá? And all who will believe, e todos que acreditarão. Então, esse verso ficou assim. And all who've gone before us, and all who will believe. Aí, continuando. Will sing the song of ages to the Lamb. Então, aqui a gente está falando no futuro. Will sing, will sing. Quando a gente tem o will e depois um verbo, aí o will vai trazer o sentido de futuro. Então, se o verbo sing é cantar, então will sing vai ficar cantará. Nesse caso, cantarão, porque a gente está falando de todos, né? E todos cantarão. Will sing, cantarão. The Song of Ages, a canção dos séculos, to the Lamb, ao Cordeiro. Daí, continuando aqui. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name is the greatest. Olha só, aqui tá falando teu nome, your name is the highest. É o mais alto. Your name is the greatest. Teu nome é o maior. Vamos entender um pouco mais aí sobre esse the highest e the greatest. Essas duas palavras terminam com o final est. The highest, the greatest. Your name is the highest. Your name is the greatest. The highest quer dizer o mais alto, o mais elevado. Esse é o sentido. E the greatest quer dizer o maior, no sentido de grandeza. The greatest, o maior. E por que eles estão acabando nessas essas duas palavras terminam com est? Highest, greatest. Vamos entender mais então. Aqui trata-se do superlative, o superlativo. Aí, explicando de forma básica, o superlativo expressa algo que é o extremo, o mais de todos. Principalmente quando a gente está falando de um grupo. Esse é o mais de todos os outros, né? Desse grupo, por exemplo. Ou de todos que existem até. Então, o extremo, o tal coisa, né? O mais de todos. E aí, basicamente, a gente forma o superlative de duas formas. A primeira aqui, a gente vai usar the most antes, quando em seguida tem um adjetivo longo, né? De mais sílabas. Adjetivo mais longo. Por exemplo, aqui, ó. The most beautiful. The most beautiful. O mais bonito ou a mais bonita. The most beautiful. Como beautiful é um adjetivo, beautiful quer dizer bonito, é um adjetivo mais longo. Beautiful, né? Tem 3 sílabas aí. Então, a gente vai usar the most antes. Agora, quando tem um adjetivo mais curto, né, de uma ou até 2 sílabas, aí a gente vai mudar. A gente não vai usar the most. A gente vai incluir as letras est no final. Est no final. Por exemplo, aqui com o adjetivo fast, que é rápido, né? Aqui é o adjetivo fast, rápido. Para falar o mais rápido de todos, por exemplo, a gente vai dizer the fastest. The fastest. O mais rápido. The fastest, porque fast é o adjetivo curto, aí ele tem uma sílaba só, então a gente vai usar est no final. A gente não poderia dizer the most fast, muito menos the most fastest. Não, dessas duas formas estaria errado. Então vamos ver exemplos aí dessas duas formas aqui. A primeira, the most beautiful. She's the most beautiful person I know. She's the most beautiful person I know. Ela é a pessoa mais bonita que eu conheço. She's the most beautiful person I know. Agora com the fastest. The fastest way to travel to another country is by airplane. The fastest way to travel to another country is by airplane. O jeito mais rápido de viajar para um outro país é de avião. The fastest way to travel to another country is by airplane. Então, por isso aqui que a gente fala your name is the highest. Teu nome é o mais alto, o mais elevado. Porque aqui trata-se do adjetivo high, que quer dizer alto, elevado, e é um adjetivo curto. Então, para falar o mais alto, the highest. E your name is the greatest. Teu nome é o maior. Porque vem aqui do adjetivo great, acaba aqui, great, que quer dizer grande, ou até mesmo ótimo, ou até perfeito,
pode trazer esse sentido. Como também é um adjetivo curto de uma sílaba, para falar o maior, né, o maior de todos, aí a gente vai falar em inglês the greatest. Os dois com esse final est. Greatest, highest. Vamos continuar então aí, né, com a música. Daí ele continua cantando. Your name, teu nome, stands above them all. Stands above them all. Aqui a gente traduziu como está acima de todos eles. Mas olha só, esse verbo aqui, stands, tá no presente, né? Your name stands. Aí significa ficar de pé. Literalmente é isso. To stand quer dizer ficar em pé. Tá? Então, seria mais ou menos isso, né? Seu nome se posiciona em pé, ele está erguido, né? Pode ser assim. Above, quer dizer acima. Above, acima, them all, todos eles, né? Eles todos, seria mais em português a gente fala de todos eles. Então, your name, teu nome, stands above them all. Está, né, erguido, por exemplo, acima de todos eles. Aí, continuando. All thrones and dominions, all powers and positions. All thrones, todos os tronos. Olha como fala tronos em inglês, thrones. Essa pronúncia aí é um pouquinho complicada, né, por causa do TH e depois do R que vem logo em seguida. Então, você tem que colocar a língua para fora e depois lá para trás para falar o R enrolado. Aí fica thrones. Não tem problema se você não conseguir pronunciar certinho, perfeitamente, ok? Vai tentando aí, que eu sei que uma hora você vai conseguir, mas não se preocupe aí, não fique pilhado se você não pronunciar o TH certinho, tá? Porque as pessoas vão entender de acordo com o contexto. Então, all thrones, todos os tronos, and dominions e domínios, and dominions, all powers and positions, todos os poderes, powers pode ser poderes ou forças. E olha só, aqui pode ter duas pronúncias basicamente. A gente pode falar power, ou no plural, powers, né, com essas duas sílabas bem separadas, né, na pronúncia. Ou também a gente pode falar bem fraquinho a segunda sílaba, assim, powers, que é como eles cantam na música. All powers, and positions, e posições, and positions. Então, all thrones and dominions, all powers and positions. Aí continua, your name, teu nome, mais uma vez, repete, né? Stands above them all, está acima de todos eles. Aí vai para o refrão. And the angels cry, holy. And the angels cry. E os anjos clamam, holy, santo. Olha aqui, and the angels, e os anjos. Aqui esse verbo cry pode significar chorar, é assim que a gente traduz mais comumente, mas ele também pode significar clamar, e é isso que está dizendo aqui. And the angels cry, e os anjos clamam, holy, é santo. Aí ele continua. All creation cries. All creation cries. Toda a criação clama. Agora a gente está falando da criação. All creation cries. Holy, santo. E vamos entender aí, olha só, porque a gente usou o verbo cry de duas formas diferentes. O primeiro, ó, the angels cry. A gente usou cry. E agora aqui a gente falou cries. All creation cries. Trata-se do mesmo verbo, né? Clamar. Por que a gente usou aqui cries e aqui com os angels a gente usou cry? Vamos entender agora, olha só. And the angels cry. Os anjos clamam. The angels. Aqui the angels tá no plural. Então, angels aqui a gente poderia substituir pelo pronome they, que são eles, né? Os anjos são eles. The angels. They, eles. Agora aqui, all creation cries. Toda a criação clama. All creation. Aí tá no singular, né? A criação, não é as criações. A criação. All creation, toda a criação, cries, clama. Então, aqui no caso de creation, a gente poderia usar o pronome it para substituir essa palavra, creation. O it
quer dizer ele ou ela quando a gente está falando de alguma coisa que não é uma pessoa, como é o caso aqui, all creation. Toda a criação, não estou falando dele ou dela, né, da pessoa, mas sim é uma coisa mais abstrata, né? Então, creation pode ser it, a gente pode traduzir como it. Tendo isso em mente, a gente vai ver agora o simple present, né? Aí um pouquinho de gramática na aula de hoje. Simple present quer dizer o presente simples. Então aí, o presente simples a gente vai conjugar de formas diferentes o verbo de acordo com a pessoa, de acordo com o pronome. Por isso que eu mencionei aqui sobre they e sobre it, esses dois pronomes. Porque eles vão dizer, eles que vão ditar como que vai ser o verbo, né? Qual vai ser a forma do verbo, a conjugação do verbo para ir de acordo com essa pessoa, com esse pronome. No caso aqui do verbo to cry, que como eu mencionei, pode significar chorar, mas também clamar. Olha só, com as pessoas, né, os pronomes I, que é eu, you, que pode ser você no singular, mas também no plural. Então, pode significar você ou vocês, you, tá? Então, I, you, we, que é nós, we, e they, que é eles ou elas, a gente vai usar a forma cry. Então, basicamente, a gente vai usar o verbo na sua forma normal, a sua forma base sem mudança, tá? Então, I cry, you cry, we cry, they cry. Isso no simple present, no presente simples, afirmativo, tá? Então, poderia ser, por exemplo, eu choro ou eu clamo, você chora, você clama, nós choramos ou nós clamamos, eles ou elas choram ou eles ou elas clamam. Agora, quando a gente está falando de ele, ela, ou ele ou ela para uma coisa, né, um objeto ou um animal, a gente vai mudar o verbo, vai mudar a conjugação. Então, por exemplo, he é ele, she, ela, e it, como eu mencionei aqui, ó, a creation, a criação é it, quer dizer, ele ou ela para uma coisa que não é uma pessoa. Então, aí é a terceira pessoa do singular, ele ou ela para uma coisa, objeto, animal. Aí a gente vai mudar o verbo. Nesse caso aqui desse verbo, to cry, vai ficar assim, ó, cries, cries. Então, aqui a gente fez algumas mudanças, né? A gente tirou o Y e colocou IES no final. Eu já vou explicar por quê logo em seguida. Mas antes, vamos ver alguns outros exemplos do simple present com outros verbos. Aqui com o verbo to sing, que a gente já viu antes, né? O verbo to sing quer dizer cantar. Vamos ver então como fica aí o verbo to sing no presente. I sing. Lembra que eu falei? A gente vai usar o verbo na sua forma normal, né? Normal, sim. I sing, eu canto. You sing, pode ser você canta ou vocês cantam. You sing. We sing, nós cantamos. They sing, eles ou elas cantam. Agora, para he, ele, she, ela ou it, que é ele ou ela, para uma coisa, quando não é uma pessoa, a gente vai colocar o S no final. Sings, sings. Por isso ficou assim, he sings, ele canta. She sings, ela canta. It, pode ser ele ou ela. Por exemplo, all creation sings. A gente poderia falar, né? Como ali no verso anterior estava falando, all creation cries. Toda a criação clama. Se a gente quisesse falar toda a criação canta, aí ficaria all creation sings. Toda a criação canta. E o pronome aí que a gente poderia usar para substituir essa palavra aí é o it, que é ele ou ela, ou seja, a criação é ela, mas não é uma pessoa, é uma coisa, né? Então, it sings, ela canta. Aí a gente colocou o S no final, que é o que vai acontecer com a maioria dos verbos. Para he, she, it, no presente. A gente vai simplesmente colocar a letra S no final. Fica bem simples, tá? Por exemplo, aqui o verbo to walk. Outro exemplo. To walk. É o verbo andar ou caminhar. To walk. Vai ficar I walk, eu ando, you walk, você ou vocês andam ou andam. We walk, nós andamos. They walk, eles ou elas andam. Agora com he, she, it. He walks, ele anda. She walks, ela anda. It walks, ele ou ela anda. Aí que pode ser, por exemplo, um animal, né? It walks, o bicho ali anda, por exemplo, né? Então aqui a gente só colocou o S no final, que como eu disse, é o que a gente vai fazer com a maioria dos verbos, para falar ele ou ela, né? Ele ou ela faz tal coisa, a gente coloca o S no final. Por que então que mudou então com o verbo cry? Por que ficou diferente, né? Por que a gente só não colocou o S depois do Y aí? Aí tem uma pequena regrinha, tá? Um detalhe aí com a letra Y.
Porque olha só, quando a gente tem uma consoante antes da letra Y, que é o caso aqui, né? Ó, antes do Y tem a letra R, que é uma consoante. Aí, nesses casos de verbos assim, a gente vai eliminar o Y e colocar no lugar IES. IES. Isso é só na forma escrita, tá? Porque na fala, a pronúncia vai ficar a mesma coisa. Cries, né? É mais ou menos como se tivesse o S também, né? Na verdade, é exatamente, né? A pronúncia só colocou o S ali. Mas na forma escrita, a gente vai mudar. Quando tem o Y, uma consoante antes, para mudar aqui para a terceira pessoa, né? No presente, a gente vai tirar o Y e colocar IS no final. Por isso que ficou assim a escrita dessa forma aqui, desse verbo. He cries, she cries, it cries. E voltando então, por isso que ficou assim, ó. E voltando então, por isso que ficou assim esse verso, ó. And the angels cry. E os anjos clamam. Como a gente está falando dos anjos, a gente está falando deles. They. Por isso que ficou a forma cry. Agora, all creation cries. Toda a criação clama. Creation, a criação é ela. Então é it. E aí, para conjugar, vai ficar assim. Cries. All creation cries. Toda a criação clama. Muito bem, continuando aqui então a música, né? Aí ele canta You are lifted high. You are lifted high. Aqui ele está cantando Tu és exaltado. You are, tu és lifted high. Aqui lifted high literalmente seria erguido acima, ou levantado, ou erguido para cima, né? No alto. Mas aqui a tradução melhor para o português seria exaltado, né? Tu és exaltado. You are lifted high. Tu és exaltado, holy. Holy, santo. Aí eles cantam holy forever, santo para sempre. Holy forever, santo para sempre. Holy forever. Aí depois tem a segunda parte da música, né? Que agora a mulher canta assim. If you've been forgiven and if you've been redeemed. If you've been forgiven and if you've been redeemed. Olha só, o primeiro verso aqui. If you've been forgiven. Se você foi perdoado. If, quer dizer se. If you've been. Se você foi. Aqui esse you've é a contração de you have. Então, poderia ser you have been. You have been é a forma cheia. A forma mais curta, contraída, you've been. You've been. E mais uma vez a gente tem um exemplo do present perfect, que é um tempo verbal que não existe no português. Então é até um pouco difícil da gente entender, de traduzir principalmente. Mas aqui, como eu mencionei, a gente usa o present perfect quando a gente está falando de algo que começou no passado, tá? Ele aconteceu no passado, mas que ainda tem uma repercussão no presente. Ou então ele ainda é verdade hoje no presente. Ele não terminou no passado. Ele começou no passado, mas ainda acontece ou ainda é verdade no presente. Que é o caso aqui, ó. You've been forgiven. Você foi perdoado. Lá no passado você foi perdoado e ainda hoje você também é perdoado. Esse é o sentido que traz aqui. E esse present perfect a gente usa de forma bem básica, assim, explicando, né? A gente usa a pessoa, né, o pronome, depois o verbo have e depois o verbo no participle, no particípio, que se você estuda inglês aí, é a terceira coluna ali daquela lista de tempos verbais, né? De verbos em inglês. Talvez você saiba do que eu estou falando, se você já estudou inglês com alguma apostila, por exemplo, tá? Então, a gente vai usar a pessoa, no caso aqui, you, você. Depois, o verbo have, que no caso aqui está contraído. Poderia ser you have, mas a forma curta, you've, tá? Aí depois o been, que aí é a forma do particípio do verbo to be. You've been. Tudo isso para falar, você foi. Você foi no passado e ainda é perdoado hoje. If you've been, se você foi, forgiven, perdoado, forgiven. Aí embaixo, and if you've been redeemed. E se você foi, né, mais uma vez aqui, ó. If you've been, se você foi, redeemed. Redeemed, quer dizer redimido. Redeemed. Então, aí essa parte ficou. If you've been forgiven, and if you've been redeemed. Se você foi perdoado e se você foi redimido. Sing the song forever to the Lamb. Cante a canção para sempre. Sing the song. Lembra? Cante a canção
forever, para sempre. Forever. To the lamb, ao cordeiro. Lembrando que lamb, aqui essa letra final, B, é muda. Então, a gente não fala lamb, não. E sim, lamb. É um animal, né? Cordeiro. Sing the song forever, cante a canção para sempre. To the lamb, ao cordeiro. Aí ela continua. If you walk in freedom, if you walk in freedom, se você anda em liberdade, and if you bear his name, and if you bear his name, e se você carrega o nome dele. Vamos entender aqui o primeiro. If you walk, se você anda. Olha aqui, a gente está usando o verbo no presente simples, mas a gente está usando com a pessoa you. Então lembra, a gente vai usar o verbo na sua forma normal, sua forma base. If you walk, se você anda. E esse L aqui é mudo, hein? Então a gente não pronuncia walk, não, e sim walk, walk. If you walk, se você anda in freedom, em liberdade. Freedom é liberdade. And if you bear his name. E se você carrega o nome dele, né? Seu nome ou o nome dele. E talvez você conheça essa palavra bear com o sentido de urso, com o animal, né? O sentido do animal urso, porque bear pode significar urso sim, como um substantivo, né? Como uma coisa, um animal nesse caso. Mas essa palavra aqui também pode ser um verbo, uma ação, que é o caso aqui. If you bear. Quando a gente está usando essa palavra bear, com o sentido de verbo, de uma ação, ela pode significar carregar ou levar. Então, e se você carrega o nome dele, né? Você leva consigo, esse é o sentido, né? O nome dele, sing the song forever, cante a canção para sempre, to the lamb. Sing the song, cante a canção, forever, para sempre, to the lamb, ao cordeiro. Aí eles cantam depois, we'll sing the song forever and amen. We'll sing the song forever and amen. Nós cantaremos a canção para sempre e amém. Will sing. Esse will aqui é a forma contraída de we will. Nós iremos, né? Lembra que eu falei que é para expressar o futuro? O will é para indicar futuro. Então seria a mesma coisa como se a gente falasse we will sing. É a forma cheia. A forma curta, que é para a gente falar mais rápido, né? De forma mais fluida, mais curta, a gente vai falar will. Will. We'll sing, cantaremos, né? Nós cantaremos the song forever, a canção para sempre, and amen, e amém, and amen, and amen. Daí volta pro refrão, né? And the angels cry, e os anjos clamam, holy, santo. All creation cries, lembra aqui, ó? All creation cries, toda a criação clama, holy, santo. You are lifted high, tu és exaltado, holy, santo, holy forever, santo para sempre. Aí agora muda um pouco, né? Que eles falam algumas coisas diferentes. Dessa vez eles cantam, hear your people sing. Hear your people sing. Ouça teu povo cantar. Olha aqui, o verbo hear quer dizer ouvir. Então, hear. Quando a gente tem o verbo assim no início da frase, o verbo na sua forma base, né? O verbo normal assim, por exemplo, hear, né? Hear your people sing. Nesses casos, o verbo vai trazer o sentido do imperativo. Ou seja, quando a gente faz um pedido, uma ordem. Então, aí o verbo vai ficar ouça em português, né? Eu estou pedindo, ouça. Estou falando para você fazer algo. Ouça. Então, esse é o sentido aqui. Quando tem o verbo no início da frase, o verbo na sua forma base, assim, aí ele pode trazer esse sentido do imperativo. Quando a gente faz um pedido, uma ordem para alguém. Então, hear your people sing. Ouça teu povo cantar. Holy, santo. Aí continua. To the King of Kings. Holy, to the King of Kings. Ao Rei dos Reis. To the, lembra que to the seria para o, ou então ao. To the, ao, King of Kings. Rei dos Reis. King of Kings. Aqui o G é bem fraquinho, hein? Então, to the King of Kings. Holy, santo. Aí, terminando. You will always be.
Tu sempre serás holy, santo. You will always be. Tu sempre serás. Mas olha só, a ordem na frase é diferente do português, né? A gente fala you will, que aí é para indicar futuro, né? Tu, aí aqui, ó, always vem depois, que é o sempre. E o verbo be vai no final. Então, you will always be. Tu sempre serás, ou tu serás sempre, holy, santo. Holy forever, santo para sempre. Holy forever, santo para sempre. E terminamos então esta aula de inglês com a canção Holy Forever, santo para sempre. Eu espero que você tenha gostado, que tenha aprendido muito vocabulário, estruturas, pronúncia. Eu estou aqui para te ajudar a alcançar mais confiança na hora de se comunicar em inglês. E eu indico agora que você ouça esta canção para cantar junto e praticar a sua fala e a sua pronúncia. Agora que você já entendeu a letra da música, já praticou um pouco da pronúncia comigo também, agora chegou a hora de você colocar a voz para fora, cantar e praticar muito. Eu vou colocar então o link desta canção, deste vídeo, né, dessa canção original, aqui embaixo na descrição, para você poder clicar ali depois, ouvir e cantar junto e praticar aí o seu inglês. Se você gostou desta aula, eu peço que você curta este vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, mande este vídeo para alguém que também quer aprender inglês com louvor e falar inglês com mais confiança. Eu agradeço por ter ficado até aqui comigo e desejo que Deus te abençoe. Beijos e até o próximo vídeo.